Começando mais uma vez, mais uma análise sobre o jogo do Sampaio Corrêa, desta vez num cenário um pouquinho mais diferente, mas é isso, vamos fazer mais uma análise, dessa vez vou tentar ser um pouco mais sucinto, até porque, né, não dá para ficar fazendo toda hora vídeo com mais de 11 minutos. Bem, antes de começar, loja MR Grifes, a loja patrocinadora oficial da nossa página aqui da Bolívia que me emociona e que tem todos os tipos de produtos. Pode ser tanto produtos de camisas de times, pode ter também como camisa do Sampaio Corrêa, como também de times nacionais, de times estrangeiros e outros tipos de produtos. Então a loja MR Grife é o seu lugar e use o cupom BQMR 1923 para você ter 10% de desconto na sua primeira compra. Então é isso, loja MR Grifes, a patrocinadora e parceira da nossa página e do nosso canal. O Sampaio jogou hoje contra a equipe do Viana, na cidade de Cantanhede, já que o Viana não pôde mandar o jogo na sua casa. Ele teve que jogar no estádio Birancastro. O jogo foi às 13h30 da tarde de domingo, agora estou falando de 7h30 da noite. Foi um jogo que, assim, eu já tinha falado antes, o Viana, em relação ao que tudo que vinha acontecendo, o Viana não ia ser parâmetro e que por mim ia com time reserva. Então era para botar alguns jogadores que ainda não foram testados para ter a sua chance. E isso que aconteceu. Porque o Felipe Surian pensou em dar rodagem ao elenco? Não, por causa do jogo de quinta contra o Bahia, que aí vai ser prova de fogo. Aí vai ser um jogo complicado. Então o Sampaio foi com um time totalmente diferente. Dando uma olhadinha aqui rapidamente, que eu tô aproveitando que eu tô com uma cola bem aqui, o Sampaio ele foi com a seguinte escalação para esse jogo: de Juan, Rai, Eduardo, Galvão e Elivelton, Jardison, Jair, Bruno Matos, Wendel, L7 e Dodô. Essa foi a escalação do Sampaio. E o primeiro tempo do Sampaio foi um primeiro tempo monótono, um primeiro tempo devagar, um primeiro tempo preguiçoso, aonde o Sampaio demorou 23 minutos para conseguir chegar ao ataque. O Sampaio só foi chegar no ataque ali a partir dos 23, 25, depois que a equipe do Viana teve uma chance e quase abriu o placar. Teve uma chance interessante, quase abriu o placar, se não fosse uma boa intervenção do goleiro Juan. A partir disso, o Sampaio deu uma acordada pro jogo. E como eu disse, o Viana é um time muito fraco. O Viana não é parâmetro. O Viana tá com um amontoado de jogadores, tem no máximo 16, 17 jogadores no seu plantel. E com pouco tempo de treino. Então é um time altamente limitado. Eu acredito que é mais limitado, que ainda é pior, que é pior que o IAP, que a gente enfrentou e com o time principal. O Sampaio fez essa partida e logo no começo uma jogada ali no cruzamento do Rai que acabou saindo errada, uma bola rebatida e a bola acabou sobrando para o Rai, que logo em seguida, né, fechou para dentro do gol nessa bola meio que mastigada, vamos dizer assim, e a bola foi por dentro do gol. Sampaio abrindo 1-0 e demorou para abrir esse 1-0. E isso que é o primeiro ponto. Mesmo que o Sampaio tivesse jogando com a equipe reserva, era o Viana. Então o Sampaio tem que soltar seu time. Isso foi até discutido, perdão, foi discutido na live que a gente fez ainda agora. O Sampaio não solta, independente de pode ser, meu amigo, o time do Amador, o time sub-20 do IAP, ele não solta o time. Ele não solta, ele não tenta propor o time a um jogo mais positivo. Beleza? E eu não acredito que todas as equipes da Série D vão ser melhores que a nossa. Então dá pra gente tentar isso em alguns jogos, quando for a possibilidade. E não todo jogo que a gente jogar, a gente tem que jogar com o time mais preso. E era isso, o time tava com o freio de mão puxado e errando muito. E não só o freio de mão puxado, mas um time que mostrava suas dificuldades. Novamente, sem criação, a defesa totalmente defasada, a defesa totalmente perdida. Galvão não é um zagueiro que passa confiança e dá uns seus sustos. O Elivelto jogando improvisado e tendo muitas vezes que subir, beleza? Para dar um apoio. E ele, acredito eu, que tenha jogado algumas horas de zagueiro. O Jardison, que também jogou de zagueiro, e eu achei que ele não foi bem, inclusive, é um ponto negativo nesse primeiro tempo. E o destaque ali de quem se apoiou foi o Dodô, que ele estava conseguindo fazer alguma coisa. Mas foi o único que se destacou, fora o Jair que fez o gol. De resto, o time no primeiro tempo foi uma atuação triste. Foi uma atuação realmente triste. Já no segundo tempo, a gente tem algumas mudanças. Com a entrada de Rodolfo e Adriano, saindo o Wendel e L7. Aí eu vou falar do ponto do L7. O L7 hoje ele, né, jogou como titular. E assim, gente, de verdade, o L7 não pode ser atacante. Se querem testar ele, se querem dar oportunidade para ele, ele não pode ser atacante.
Porque se ele for atacante, ele não vai render. Aí vai ser mandado embora. Aí a gente vai ter que concordar que ele foi midiático. Eu já acho que a contratação dele foi midiática. E ele não sendo aproveitado da forma correta é impossível. As duas boas jogadas que ele fez, ou que ele apareceu em campo, que ele realmente apareceu, ou alguma coisa dentro do jogo, foi em jogadas que ele pegou fora da área e puxou para lateral. Então ele precisa de campo para jogar. E atacante ele não tem campo. O atacante ele joga no espaço reduzido e tem que se virar com o que tem. Então ele L7 mostra que não é um atacante, tá jogando como um atacante, como um 9, e ele não tá se adaptando e não vai conseguir se adaptar. Então é complicado você pegar uma aposta e jogar ele fora de uma posição que ele tá desacostumado. Se continuar desse jeito, o L7 vai embora do Sampaio porque ele não vai conseguir render. Mais ainda porque ele não vai conseguir render nem na posição que ele deve estar e muito menos ainda numa posição que ele provavelmente nunca nem jogou, certo? Então, dando continuidade no segundo tempo entre o Rodolfo e o Adriano, e eles dois dão uma dinâmica ao jogo, porque o jogo acelera. O jogo dá o Sampaio fica mais solto, o Sampaio começa a pressionar, o Sampaio começa a ir pra cima. Não é aquele bombardeio que a gente espera quando o Sampaio pega essas equipes mais fracas. Bombardear. É isso que a gente espera. Pô, tá pegando Viana, tá pegando IAP, que já demonstraram ser equipes mais limitadas, tem que bombardear desde o começo do jogo, atacando, 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 não deixando respirar. E o Sampaio deixa respirar demais. E isso é um grande problema. Porque tem jogos que a gente precisa sofrer, mas tem jogos que a gente precisa fazer sofrer. E o Sampaio não sabe fazer sofrer os seus adversários. Isso é um ponto importante. Já indo para terminar esse segundo tempo, o Sampaio se solta mais. Não que o Sampaio empilhou chances. As chances foram construídas muito numa tentativa de jogadas dos jogadores presentes no Sampaio, depois foi entrando outro, como o caso do João Lenger, que acabou também entrando, e de outros jogadores que foram entrando na equipe do Sampaio Corrêa, como o Bacurau também, que entrou e deu um pouco de dinâmica no lugar do Jair. Mas o Sampaio ele não consegue produzir essas jogadas porque uma jogada trabalhada, porque são jogadores de qualidade. Muitas das vezes são, nesses dois jogos, pela fraqueza do seu adversário. E esse é um outro ponto. Nem todo nosso adversário vai ser fraco, então o Sampaio precisa achar alternativas para criar essas oportunidades. Essas goleadas foram meio que engana que eu gosto, porque elas não exprimem um domínio do Sampaio, mas sim uma fraqueza do adversário, uma fraqueza de quem a gente está enfrentando. E com isso, no segundo tempo, o Sampaio cria suas chances, tem gol do Adriano, que para mim foi o jogador de destaque junto ali com o Dodô, nos destaques, o Dodô, né, o Adriano e o nosso querido Jair, mas o Adriano foi o cara que mudou o jogo, que ele realmente entrou com gosto de gás e quer se provar, moleque da base, moleque novo, ele quer se provar realmente que tem chance de ser o titular e tem chance de pegar essa vaga. E um time que a briga tá ali por baixo, né, tá sendo nivelada por baixo, tem grandes chances. Com isso, o Sampaio faz o 3-0, era para fazer. Com o time reserva, ficou de bom tamanho. A gente temos que né, ser sinceros, temos que ser realista. 3-0 com o time reserva é muito bom. Beleza? Se fosse time titular, eu ficaria no jogo do IAP, ficaria puto. Mas é isso. O Sampaio continua com as suas dificuldades, o Sampaio continua tendo as suas limitações e continua tendo os mesmos problemas dos últimos jogos. E agora contra o Bahia, se esses problemas persistirem, se não sumirem magicamente ou serem remediados, vai ser um prognóstico complicado. Terminando assim, eu dou como grande destaque Jair, que fez um jogo ok, mas marcou o gol, e o Adriano, que entrou e recebeu uma bela bola do Alan Stacey, mas foi um jogador ali que realmente entrou com gosto de gás, entrou com vontade e fez ali uma diferença dentro do jogo do Sampaio. E para mim os piores jogadores foram o Rai, né? Não tem como dizer, o Rai foi muito fraco. Eu acho que a briga ali na lateral direita tá niveladíssima do poço, na lama, entre Rai e o Jô. E um outro ali que acabou não me agradando muito foi o Bruno Matos. Foi horrível. Horrível. Ele já erra tudo que tenta e hoje conseguiu errar mais ainda, então ficou mais complicado. E além dele, eu vou deixar o Galvão, que é um zagueiro que ali já demonstrou que não passa muito de segurança, e o Jardson também, que teve algumas falhas. Então é isso. Esse foi a minha análise sobre Sampaio Corrêa e Viana. Curta, compartilhe, comente, deixe o seu like, né? Já disse para deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.